Pessoal, espero que todos estejam bem. Então, estamos iniciando aqui o nosso 8º ATPC da ADE. Eu sou o PCNP Fabiano, juntamente com a PCNP Camila e o PCNP Walter. Então, vamos estar realizando aqui o nosso 8º ATPC D. Estou compartilhando aqui o PPT com vocês. Então, como eu já falei, né, estamos passando esse ATPC aqui, realizando esse ATPC aqui do Núcleo Pedagógico na Diretoria de Ensino de Sorocaba. Pessoal, então estou aqui com o PCNP Walter, PCNP do Inova, a PCNP Camila Garcia e o PCNP Fabiano Proença. Então, dando uma sequência aqui, vou ler os objetivos com vocês, orientar sobre as habilidades a serem desenvolvidas no segundo bimestre. Vamos destacar também a importância do acolhimento contínuo, né, acerca das necessidades evidenciadas pelos professores no construto do objeto de vida do aluno, e também reforçar a importância da convivência no ambiente escolar, no pós-pandemia, né? A gente vai dar muita ênfase aí, né, tá até entre aspas aqui, né, a pós-pandemia, que ainda nós estamos ainda numa pandemia, ela não se acabou, né? Mas a gente, né, vai frisar aí, né, esse convívio aí no ambiente escolar. E propor também a sincronização da culminância das eletivas com a possibilidade de elencar boas práticas para divulgação nas mídias sociais da Diretoria de Ensino de Sorocaba, né, e os desdobramentos dos objetivos da formação. Então, na sequência, a gente vai compartilhar um vídeo aqui bem interessante com vocês, que ele fala aí sobre a importância da convivência. Pessoal, então esse vídeo ele é bem interessante, né? Ele fala um pouquinho das nossas dificuldades do dia a dia, né? Então ele fala de um aluno aí que ele não conseguia brilhar, né? Era uma lâmpada, né? As pessoas do vídeo
algumas brilhavam e outras não, né? Então ele faz um paralelo aí, né? O que seria esse brilho, né? Eu olhei esse brilho e eu vi, para mim seria uma alegria. E esse me mostra o aluno, ele não tem o brilho, né? Ele não tem uma alegria, e daí ele, né, vai procurar, né, ter esse brilho, né? Ele coloca até a mão na tomada para ele tentar ter uma luz própria, né? E ele tem essa dificuldade. Daí ele acaba, né, vendo que ele não está sozinho, que tem mais pessoas que têm o mesmo problema, mas só que tem mais coisas por trás desse vídeo, que agora eu gostaria que o PCNP Walter falasse um pouquinho sobre o vídeo, né? Que é importante, que ele é da área, né, de convivência, da área do Inova, então ele vai comentar um pouquinho aqui conosco sobre o vídeo. Walter, passo a palavra para você. Beleza, boa tarde, bom dia, boa tarde a todas e todos, né? Sejam todos bem-vindos. Agradeço o convite aí para poder participar dessa formação, da nossa 8ª formação, né? A TPCD em 2022. Então, assim, já peço licença para a PCNP Camila e para o Fabiano para comentar sobre esse vídeo. Ele representa um pouco, não só do que vem acontecendo hoje nas escolas de Sorocaba, no estado de São Paulo, no Brasil, como ele pode representar um pouco também a nossa vida, né? Trata-se de a gente observa claramente que o vídeo trata da questão de um menino, né? Mas se nós observarmos pela metáfora dessa animação, ela pode abranger a todos nós de certa forma. Por quê? Nós vivemos um momento muito complicado assim da humanidade, né? No momento até 2019, antes da pandemia, a gente já estava vivendo um processo de muita aceleração tecnológica, né? Tem todo o processo também de adaptação social nessas acelerações, tem todo o processo educacional, pedagógico, para que a gente possa se adequar a essas novas esferas de contextos sociais. E o que aconteceu? De 2020 para cá, quando a pandemia, nós entramos em lockdown a partir de março, se não me engano, março de 2020, esse processo se acelerou, e nós tivemos prioritariamente contato com o quê? Com as mídias sociais, esse mundo do contato que nós sempre tivemos em sala de aula, contato com o homem da padaria, com o que vende sorvete, com o supermercado, esse contato ele foi reduzido. É um contato que nós sempre tivemos, mas ele foi reduzido, e o contato midiático ficou um pouco mais aprofundado. O que acontece nesse processo? A mediatização das relações, ela começa a criar padrões de convivência, padrões de seres humanos. É aí que eu vou entrar no vídeo desse menino. Então, quando o indivíduo ele vive em uma sociedade e ele começa a se olhar diante do espelho, diante da sociedade, e ele vê que não se enquadra nesse padrão, eu não estou no padrão, né? Eu não estou no padrão de beleza, eu não estou no padrão corporal, eu não estou no padrão financeiro, eu não estou no padrão intelectual, eu não estou no padrão profissional, trabalhando o que eu quero. A pessoa ela começa a perder aquela luz interna que move ela, né? Ela começa a perder todo esse processo que vai movendo a vida dela. Então, o que acontece? Nesse inteirinho, quer voltar? Você pensa, pode continuar. Mas posso continuar? Pode continuar. Você edita? Eu edito, pode continuar. Então, voltando a falar, a pessoa, quando ela não está nesse padrão que era jogado, mas quem cria o padrão? O padrão é criado socialmente, as pessoas vão aceitando padrões, né? Padrões de consumo, padrões de discursos, padrões o padrão de vida. E o indivíduo, quando ele se vê longe desse padrão, ele começa a perder um pouco a sua luz própria, né? A sua autonomia de ação. Ele começa a se enxergar como fora daquele contexto. E esse vídeo desse menino, ele mostra claramente isso, né? Que ele começou a se deslocar dos padrões, ele começa a ser cobrado logo pelo pai, na mesa da mãe, né? O pai lá aparece um chapeuzinho de formatura, aparece livros e aparece dinheiro, né? Então já tem aquela, olha, você está estudando, você tem que ganhar dinheiro, né? E
já começa a sobrecarregar o menino. Ele já está com outro problema, você vem com uma sobrecarga de uma outra demanda para ele. E a pessoa começa a se encontrar sem luz. E essa pessoa, quando começa a perder o seu brilho, né? Quando começa a perder a sua vontade, a força motriz que leva ela a levantar todos os dias, ela começa a entrar num processo depressivo. E isso não é só o menino, somos nós também. Eu tenho conversado muito com professores, com professoras, e as pessoas estão passando por um momento muito difícil, muito delicado, né? As pessoas estão muito sensíveis diante do contexto pelo qual nós estamos passando. E quando foi a pandemia, a gente conversou muito, falou assim, depois da pandemia, por isso nós colocamos aí pós-pandemia entre aspas. E o interessante, Walter, que acontece com nós também, né? É muito comum acontecer a gente buscar alegria ou uma satisfação pessoal, né, em outras situações. Sim. Né? Que nem ele foi buscar lá, colocar a mão na tomada, né? E para tentar buscar uma luz na tomada. E outras pessoas podem buscar, né, em outros lugares, outros meios, em jogo, né, ou algum tipo de droga ilícita, algum vício, né? Alcoolismo, né? É que é metáfora, né? Então, essa luz que ele foi buscar, é uma metáfora. É uma metáfora, né? Porque quando você, depende com a força que você vai, a intensidade que você vai se quebrar de alguma forma, né? Você vai se ferir. Continue, tá? E quando ele viu que ele descobriu que tinha outras pessoas com esse mesmo problema dele, né? Daí ele remendou, né? Pegou algumas fitinhas, adesivos e colou, e ele voltou a ter um brilho pessoal, né? Porque ele viu que ele não estava sozinho, né? E conseguiu se satisfazer aí, né? Através dessa luz que ele encontrou, né? Então, e aquela luz que parece, né? Que entra assim, né? E ele começa a olhar, é a ideia, é o pensamento dele que ele começa a pensar e aflora, né? Que ele descobre que não está sozinho, que tem mais pessoas com o mesmo problema. Sim, né? O olhar. Eu acredito nisso também, eu acredito que ele foi buscar uma alternativa, né? E essa alternativa não foi positiva, por isso que ele teve, né? Houve esse enfrentamento, né, dessa problemática, ou melhor, ele precisou, né, desse enfrentamento dessa problemática, buscando a luz verdadeira. Sim. Né? Que é aquela que já estava nele e ele não percebia. É isso aí. Ele teve esse problema tal, né? E daí ele foi tentar resolver, sanar Exato. esse insight. A questão, a Camila e o Fabiano contaram muito bem essa questão, porque assim, quando a gente está com um problema e a gente começa a hipervalorizar esse problema, ele começa a dominar a gente não consegue olhar para fora, a gente não consegue olhar as outras pessoas com problema, né? Por isso que é muito importante, a gente sempre vem conversando, né? Nós como PCNPs, tal como vocês que estão na escola, nós fazemos muito isso. Nós dialogamos sobre tanto as questões pedagógicas, as questões concernentes ao nosso trabalho, como também as questões de nossas vidas. Por quê? Porque nós não podemos separar aquilo que nos movimenta, nossas famílias, nossas vidas fora daqui, separar do nosso trabalho. Não é uma coisa que a gente vem executar, a gente não está em linha de produção, nós estamos lidando com o ser humano, né? Nós preparamos uma formação ATPC para apresentar, para trocar com vocês, para dialogar com vocês. A gente dialoga muito antes, a gente é muito cobrado, né? O Fabiano veio, antes de estar gravando esse vídeo, o Fabiano já veio me cobrar, falou, pô, Walter, a gente precisa gravar esse vídeo o mais rápido possível, e as demandas são altas, ele está dando risada, porque ele fez uma coisa de uma forma até engraçada, mas o mais importante que esse vídeo nos traz, né, que ele fala de brilhante, né, shine, né, brilhar. Todos nós temos essa capacidade de brilhar, de fazer alguma coisa diferente, né? Você vê que ele vê os meninos quebrados igual ele, tocando violão, jogando futebol. Então, assim, às vezes também, dentro dessa metáfora, a gente às vezes tem que se machucar, né? Tem dois tipos de... Tem um filme muito bom chamado Equalizer, com o Denzel Washington, que ele fala que tem duas formas da gente aprender no mundo, né? Uma é pela dor, a gente evolui pela dor, né? E a outra é pelo próprio maturação do tempo, né? Algumas pessoas mais ansiosas vão com certeza muito pela dor, porque elas buscam isso. Nós estamos no momento, professoras e professores, coordenadoras e coordenadores, diretoras e diretores e vices, nós estamos num momento de muita ansiedade dentro da escola,
Vocês percebem os alunos como estão ansiosos, vocês estão ansiosos, porque as demandas que vêm também lá da secretaria, vem da diretoria, que também vem para nós, vem para vocês, a gente tem que dar conta. E esse momento é muito importante para a nossa convivência, o diálogo, igual nós estamos fazendo aqui agora. Eu sempre estou dialogando com as minhas amigas e com os meus amigos PCNPs para a gente poder resolver a situação da melhor forma possível, para que a gente não tenha o desgaste psíquico, né? Porque a demanda ela não termina. Então, essa metáfora desse vídeo, Fabiano, para finalizar e para não atrasar muito o passo dos trabalhos que estão nessa mesa hoje, a grande metáfora que vem não importa as dificuldades que nós temos, não importa o que aconteceu com a gente é responsável por aquilo que a gente escolhe fazer depois que isso aconteceu, e é uma grande responsabilidade, tanto do professor quanto do aluno, né? Às vezes a pessoa fala assim, o professor e o aluno, eles têm que ter o protagonismo, né? Vamos falar logo depois também dessa fala sobre o projeto de vida, e vai falar do projeto de vida do professor também, como é importante, né? Para ajudar o aluno na sua consecução de projeto. E é isso. Então esse vídeo traz uma metáfora muito importante para a gente, né? Que não importa o quanto você se quebrou, o quanto você apanhou, aquilo já foi. Você não vive mais o passado. O passado ele está lá, ele marcou nossa pele, marcou nossa mente. Nós estamos passando por um processo agora de rebote de tudo que aconteceu na pandemia, e está acontecendo. Mas nós temos que ouvir, ter escuta ativa, o olhar ativo, o corpo ativo, o coração ativo com o outro, para que a gente possa verificar também que o outro tem problemas como a gente, e a gente possa superar de uma forma coletiva isso. Porque no individual a gente só se quebra, né? A metáfora é essa. O menino, quando o problema dele é só individual, certamente ele viu que os outros também se quebraram por enxergar só individualmente o problema, e de repente todos estamos numa coletividade e todos estamos também trincados, quebrados, né? E tendo que recolher os nossos cacos e reconstruir nossa vida, refazer para continuar andando. Então, dando sequência aqui no nosso ATPC, fica a dica aí, todos quebram às vezes. Então, por isso a gente tem que tomar um cuidado, né? E se cuidar. Pessoal, dando sequência aqui no nosso ATPC, né? Vou passar a palavra aqui para o Walter. Sim, né? Então, o Walter vai dar sequência aqui falando de algumas competências socioemocionais, que é da área dele aqui do Inova, né? E também entra um pouco da parte de convivência, né, Walter? Passo aqui a palavra para o nosso colega aqui, PCNP Walter. Justamente, Fabiano, já quero agradecer a presença de todas e todos novamente, né? Estou aqui com a Fabiano e com a PCNP Camila. O que nós temos que pensar agora com o Inova? Muitas professoras e muitos professores, através dos seus coordenadores, eles me ligam e perguntam: ô Walter, tá difícil, que o pessoal está com dificuldades para trabalhar o projeto de vida no primeiro bimestre, no segundo bimestre, eles não sabem como se orientar, né? Como se fiar pelo projeto de vida. Então, o que acontece? Nós temos que pegar nas habilidades, todos nós recebemos, entre o primeiro e o segundo bimestre, o material para ser trabalhado durante o ano, né? As habilidades, elas ficam no repositório, né? Para que vocês possam consultá-las sempre, mas lembrem-se, os materiais, eles vêm para fornecer ajuda aos professores em sala de aula com os alunos, mas também o professor, ele pode trabalhar de acordo com a realidade. Se ele verificar que aquele material ele não complementa com relação à realidade do aluno, ele quer trabalhar uma outra dinâmica, ele pega as competências socioemocionais e coloca essas competências numa atividade, né? Faz o vice-versa, ele faz uma atividade que ela coadune, né? Ela possa ter um jogo aí com essas competências. Então, no primeiro ano de ensino médio, o professor tem que lembrar que o projeto de vida do aluno, o que ele requer do aluno, né? Quem sou eu? O autoconhecimento do aluno. O que se desenvolve no primeiro ano inteiro no projeto de vida é o autoconhecimento do aluno. Então, quais são as escolhas que eu faço? Quem sou eu? Com quem eu vivo? Como é na minha comunidade? Como é a minha escola? Como é a minha família? Né? Então, o aluno ele tem que reconhecer esse espaço primeiro, para depois, lá nos próximos anos, ele desenvolver outras potencialidades. Quais são
as potencialidades, né, as competências socioemocionais agora do segundo bimestre do primeiro ano. Nós temos autoconfiança, competências socioemocionais com relação a autoconhecimento, conhecimento do espaço, conhecimento de onde eu vivo. Então, o professor vai trabalhar com o aluno nessa perspectiva, mais do autoconhecimento, né? Mais da perspectiva que ele tem de mundo, aonde, lá no espaço onde ele vive, onde ele transita, onde ele tem vontade de produzir. A função do professor de projeto de vida, ele tem que colocar para o aluno, que assim, eu acho importantíssimo quando um professor, ele dá conselhos para o aluno, conversa, bate papo, ele faz um tipo de aquele expert da autoajuda, né? Só que, gente, projeto de vida não é isso. Projeto de vida, o professor tem que se colocar muito mais no lugar de um cientista que orienta o seu aluno a construir o seu projeto de vida. O conselho ele é necessário, sim, muito necessário, mas o mais importante é a investigação do terreno onde esse aluno está, para que o professor possa ajudá-lo a construir esse projeto de vida. Porque senão as aulas começam a ficar vagas e o próprio aluno se confunde no seu projeto, ele não consegue avançar. É por isso que o autoconhecimento do aluno é importantíssimo nesse momento, para que ele possa construir. E o professor, o que faz para ele? Abre essas portas, né? Abre essa janela, deixa a luz entrar, para que ele possa se conhecer, conhecer o espaço, adquirir os pressupostos da ética cidadã, né? Da moral de onde ele convive, para que ele possa depois conseguir solidificar o seu projeto de vida. E no primeiro ano. No segundo ano, nós já pulamos para quê? Meu percurso, né? Qual que é meu percurso? O que eu quero fazer? No primeiro ano, eu adquiri autoconhecimento, conhecimento da comunidade, da família, da escola. Agora, eu já preparado nesse processo, nessa fase, eu pulo para uma segunda fase. Qual que é meu percurso? Quais desafios eu terei a partir daqui? As competências socioemocionais são outras nesse momento, né? Ela já vem com um processo de organização, né? A autoconfiança ligada a essa organização, iniciativa, imaginação criativa, consciência social. Então, já nesse processo, e você vai verificar, professor e professora de projeto de vida, que é importante que esse aluno seu, ele trabalha num tema transversal, né, nessas linhas, porque se você for verificar, a filosofia e a sociologia, bem como a literatura na língua portuguesa, estão trabalhando essas temáticas. Então, esse diálogo tem que ser perene entre as disciplinas, para que não sejam estanques, né? Para que o aluno fale assim, pô, então, eu já ouvi falar de moral e de ética lá na filosofia, eu já ouvi falar de consciência social lá na sociologia, eu já ouvi falar de autoconfiança e de imaginação criativa nas artes. Então, se o professor conseguir fazer essa ponte com as outras disciplinas, fica muito mais suave, né? Não que fica mais fácil, mas fica muito mais suave para ele o processo de construção do seu projeto de vida entre primeiro e segundo ano, que está, como eu disse lá no começo, circunscrito no quê? Autoconhecimento, quem sou eu, e depois o percurso que eu irei percorrer. Já o terceiro ano, ele propõe o quê? O que eu quero ser, já está no final ali, né? Não que ele vai ter que escolher no terceiro ano. Muitos de nós escolhemos a profissão que nós temos hoje, ou nem escolhemos ainda projetos de vida fora da educação, né? Até hoje, a gente vai construindo aos poucos, né? A gente vai sendo modificado de acordo com a cultura, de acordo com o contexto social, mas tem que ser trabalhado com ele nesse segundo ano, o que e quem eu quero ser. Quem eu quero ser, né? Já com estabelecido quem sou eu, né? Conhecimento pessoal. Depois, tracei o percurso, mais ou menos, do conhecimento social, do conhecimento da linha do trabalho, da família, do que é saber o que é uma ação moral, uma ação ética diante da moral social. E agora o que eu quero ser, quem eu quero ser, onde eu vou atuar, aonde que eu vou me organizar, aonde que eu vou colocar meu foco
minha determinação, minha persistência para poder ser um cidadão útil em sociedade. Lembrando que o projeto de vida do aluno ele pode mudar do primeiro, do segundo, terceiro ano. Isso não tem problema. Ele pode desistir, ele achava que ia ser veterinário no primeiro ano, no segundo ano ele queria ser bombeiro, e no terceiro agora ele quer ser pasteleiro. Não tem problema, desde que ele saiba como identificar aquilo que compete a ele, aquilo, como diria, tem um livro do Paulo Coelho que fala o alquimista, aquilo que é a lenda pessoal desse aluno, né? Aquilo que é a motivação dele de vida. De repente o projeto de vida dele pode ser casar. Eu quero trabalhar numa empresa e quero casar. Então, mas ele sabendo como construir isso, ele leva para a vida toda. Por isso essa disciplina tão importante. Ela parece ser um pouco vaga em alguns momentos, mas ela é muito importante, ela fortalece todas as disciplinas na escola. Por isso que ela deve ser aprofundada. O professor do projeto de vida tem que trabalhar na perspectiva de mais de um cientista do que de um palestrante de autoajuda. Mais de uma pessoa que orienta, que ajuda o aluno a lapidar aquela pedra bruta, do que aquela pessoa que dá o conselho para o aluno e fala que está tudo bem. Lógico que esses conselhos são importantes também, mas o projeto de vida não pode ficar só nesse aspecto. Por isso que muitas dificuldades. Então, o professor e professora que vão ouvir essa formação, eles podem fazer o quê? Eles podem pegar essas habilidades, competências e habilidades, esses objetivos de conhecimento, e colocar na realidade do aluno. Pode trabalhar o caderninho do aluno, pode trabalhar aqueles espaços que lá estão, mas ele pode também criar outras possibilidades, ou também deixar o aluno desenvolver possibilidades onde ele possa exercer seu protagonismo, né? A sua autonomia diante do projeto de vida. Então, o diálogo é sempre a melhor forma de construção de conhecimento. Por isso que vocês vão ter agora também eu vou passar para vocês agora, que é o aplicativo do projeto de vida, né? Onde os professores também poderão fazer parte. É importante o professor ter o seu projeto de vida para ele poder contribuir com o aluno. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós sabemos quando uma pessoa fala para a gente, aquilo que ela está falando é verdade, né? O professor trazer suas experiências de vida e as suas vontades, suas aspirações, contribuem de uma forma significativa para o aluno na sua construção de projeto de vida. Então, professoras e professores, não fiquem melindrados com essa situação. É uma dificuldade de trabalho, mas nós vamos construir isso juntos. Por isso nós estamos aqui apresentando para vocês hoje a diretoria de ensino aqui, eu, Walter, PCNP do Inova e Projetos Especiais. Estou aberto aqui para qualquer discussão, para uma formação, para uma intenção de formação na escola, para que a gente possa melhorar. Mas lembre-se, sempre trabalhem com autonomia, sempre trabalhem com leveza para que vocês possam construir também o conhecimento de vocês nesse processo, nessa troca, né, junto com o aluno. Tá joia? Pessoal, então, dando sequência aqui, nós vamos iniciar uma entrevista, né? A PCNP Camila Ferraz irá fazer algumas perguntas, né, para o PCNP Walter Chanes, né, respeito aqui pertinente ao assunto que nós estamos abordando aqui. Camila, é com você. Bom dia e boa tarde a todos. Dando continuidade, então, à formação, eu irei falar um pouquinho, ou melhor, eu irei entrevistar, né, o PCNP Walter, e assim, numa conversa, de uma forma bem descontraída, né, no bate-papo mesmo, nós vamos entender aí algumas coisas muito importantes, né, coisas assim importantes e pertinentes à disciplina de projeto de vida. Então, assim, o meu primeiro questionamento, né, a minha primeira dúvida aí que eu levanto, é que, assim, nós sabemos, né, das necessidades, né, de se trabalhar na sala de aula as habilidades socioemocionais, né, de estar incluída ali no nosso planejamento, né, nos nossos planos de aula, independente da disciplina. E pensando nisto, né, eu gostaria, então, que o PCNP Walter respondesse, então, para nós, como, então, de fato, né, trabalhar essas questões, não só pensando nas habilidades, né, socioemocionais, mas nas questões socioemocionais que são pertinentes ao ambiente escolar. É com você. Ô, Camila, muito obrigado. A Camila está ficando boa nisso, uma grande repórter aqui da diretoria de ensino. Bem, o que nós temos que pensar? As habilidades socioemocionais,
elas estão lá no currículo da BNCC, né, as 10 habilidades socioemocionais, e elas perpassam por todas as disciplinas, às vezes em loco, né, dentro da disciplina, ou às vezes desdobrada com outros processos. O que nós podemos entender e compreender das habilidades socioemocionais agora nesse retorno, nesse pós-pandemia, das questões socioemocionais, é que a escola, ela nessa sua, nesse acolhimento, esse acolhimento, quando nós falamos em acolhimento, não é acolhimento no dia que os alunos entram no primeiro bimestre, ou no dia que eles entram no segundo bimestre, é um acolhimento contínuo, é um acolhimento, inclusive, do aluno para com o professor, né? Esse acolher. E para você acolher, você tem que estar com a escuta ativa, com o olhar ativo, né? Com o coração ativo, para que você possa dar para essa pessoa o subsídio e de construir aquele espaço. Lembrando que nós vivemos em coletivo, né? Professores, alunos, gestão escolar e demais funcionários da escola. Então, quando se fala em questões socioemocionais dentro da escola, nós temos que lembrar, nós passamos por um processo muito complicado, estamos ainda, né? A gente fala pós-pandemia, mas, entre aspas, um processo muito complicado que vem lá do fim de 2019 para cá e que acelerou, né? Intensificou a utilização de tecnologias na escola, na nossa vida também. Então, nós perdemos um pouco daquele contato que nós tínhamos de olho a olho, tete a tete, para ter um contato virtual. E esse contato virtual, ele mexe com a nossa psique, né? Porque nós estamos dentro do mundo virtual, e o mundo virtual ele cria padrões de convivência, padrões de fala, padrões até para você lidar com o seu próprio corpo, com as coisas que você pensa, ou com aquilo que você quer ser. E, lembrando aquele filme lá do começo que nós passamos da formação agora, né? Para evitar que haja trinca, que haja uma quebra, que a gente se machuque, a gente precisa ter essa escuta ativa. Por quê? Porque, às vezes, o aluno... Desculpa. Às vezes, o aluno está com um determinado problema e o professor também pode estar com um determinado problema, não do mesmo problema do aluno, mas que gera sentimentos parecidos. E quando a gente tem escuta ativa, o olhar permeável, né, o coração ativo para a gente poder atuar nessa perspectiva de acolher o aluno, a gente consegue abrir esse diálogo e verificar que os nossos problemas também são problemas peculiar às outras pessoas. E a gente consegue suavizar um pouco essa caminhada, né? Lógico, tem que atacar o problema. Então, quando fala de questão socioemocional na escola, a gente já pensa especificamente do próximo tópico que você vai me perguntar, que é da convivência. Agradecemos aí a resposta, embora, assim, são inúmeras, né, as possibilidades aí de pensarmos e refletirmos. É importante que vocês aí na escola, né, possam, através desse ATPC, dessa formação, também refletir, né, nesse quesito, nesse tópico, né, que é tão importante, né, e muito mais agora nesse momento. E já pensando nisso, pensando nas habilidades, né, nessas questões, nós também temos um desafio a ser vencido, sabe, Walter? E esse desafio agora é essa convivência, então, numa escola pós-pandemia, num período, né, pós-pandemia. Então, o que você gostaria, ou melhor, o que você sugeriria, o que deveria ser, então, pensado, trabalhado ali no ambiente escolar, para que possa favorecer, né, uma convivência positiva, enfim, uma comunicação não violenta? O que você sugere? Muito bem, obrigado pela pergunta. Retornando, a gente colocou até para vocês verem nas laudas aí, né, que o pós-pandemia está entre aspas, por quê? Nós retornamos um lockdown, né, a partir do ano passado, a partir de novembro, no último bimestre nós retornamos esse ano efetivamente com todo o corpo escolar, mas ainda nós estamos vivendo as sobras daquele processo de 2020, 2021, e isso afeta a gente psicologicamente, né? E essa convivência escolar, dentro da escola no pós-pandemia, ela vai ser o reflexo da convivência na comunidade, na convivência na casa, né? As inúmeras violências que aconteceram
agora na pandemia, violências de ordem simbólica, de ordem psicológica, de ordem física, violência sexual, que é uma coisa grave, né, que inclusive o Conviva, a nossa amiga PCNP de NEA, tem trabalhado firmemente nessa perspectiva para poder atenuar esses fatores. E então são inúmeras violências que aconteceram. Então isso tudo desemboca na escola. Isso tudo, o professor, coordenador, diretor, vice-diretor, o corpo escolar vai ter que aprender a lidar com essa situação. Então, é uma situação muito delicada, no qual nós temos de estar preparados. Agora, eu vou falar, como que nós vamos estar preparados se a gente também está esfacelado psicologicamente? Muitos de nós, vamos jogar a real, muitos de nós estamos esfacelados. Como que a gente consegue lidar com uma situação, estando também com algumas trincas aí? Apenas olhando, construindo alteridade, olhando para o outro, né? Tendo escuta ativa, olhar ativo, sabendo que o problema do outro pode ser um problema. O diálogo sempre é a melhor forma de você construir convivência e conhecimento. É sempre pelo diálogo, pelo respeito às diferenças. E a gente, embora a gente não consiga dar conta da totalidade nesse processo, nós conseguimos fazer o quê? Nós conseguimos nos colocar numa situação onde a gente cria um campo para que a gente possa amenizar e construir essas relações. Então, convivência na escola pós-pandemia, como eu falei no primeiro lá, o acolhimento ele tem que ser perene, acolhimento ad infinito, né? E acolher também não só os alunos, mas acolher professores, acolher vice-diretor, acolher quem faz a merenda na escola, acolher quem faz a limpeza na escola. É uma relação, como que eu posso dizer? Ela é uma relação de troca, né, meu? E ela abrange a totalidade das relações da escola. Enfim. Então, a próxima pergunta. Pensando também, né, nós devemos pensar que muitos professores estão iniciando agora com essa disciplina do projeto de vida. Começaram agora, é tudo muito novo. E qual seria, então, a sugestão? Qual seria o foco, então, para esse professor que acabou de iniciar com o projeto de vida, junto com a estudante, nessa disciplina, então, tão importante nas escolas? Bem, com relação ao professor e ao aluno, como eu já falei, né? O aluno ele percebe, o professor, embora pode ser um professor jovenzinho, como um professor perto de aposentar, professor ou professora, ele tem que ter um projeto de vida na sua vida, claro, né? Meu projeto é me aposentar e depois, sei lá, criar galinha. Meu projeto é viajar o Brasil de bicicleta. Qualquer projeto que seja, o projeto para que você consiga falar de projeto de vida, para você tem que ser verdade. Um professor que vai dar aula de literatura, tem formação lá em literatura, ele vai dar aula de um livro. Por mais que ele não tenha lido o livro, mas ele tenha lido sobre o autor, tenha estudado. Quando o professor ele estuda esse processo, ele vai dar uma aula, o aluno vê que o cara sabe, né? Ele vê que o professor sabe, que ele não está copiando ali uma fórmula. E nós temos que ser muito honestos, né? Quando a gente não tem a totalidade do conhecimento, a gente fala assim, não, isso aqui até que eu não chego, mas aqui eu posso chegar. Então o aluno vê isso aí. Então é importante que o professor tenha também o seu projeto de vida, para que ele possa contribuir para o aluno na sua construção de projeto de vida. Para isso tem um aplicativo agora do projeto de vida, onde com e-mail institucional, né, o Seven Waves, que foi feito junto com a FAPESP, né? Então está disponibilizado para professores e alunos, e saiu até em boletim, tem o card para vocês aí, que vai vir depois aí, e vocês podem estar utilizando isso aí como uma ferramenta a mais, né? Não é essa ferramenta principal, mas uma ferramenta a mais para o construto do projeto de vida do aluno e também do professor, que lá tem os materiais, onde eles podem ser, a qualquer momento, solicitados para que vocês possam trabalhar em sala de aula ou fazer atividades diversas dentro ou fora do escopo da sala de aula. A próxima pergunta seria justamente sobre o aplicativo, né, esse aplicativo do projeto de vida. Ele é mais uma ferramenta que eu acredito que veio para somar, é uma ferramenta que possibilita inovações, né, uma ferramenta tecnológica importante,
e vai auxiliar o professor, né, os professores que estão com essa disciplina. Então, além de você já, né, ter mencionado, você poderia falar um pouquinho mais sobre esse aplicativo? Então, esse aplicativo ele tem três esferas aí, né? Tem a esfera do professor, do aluno e a esfera dos materiais. Então, nesse aplicativo, o aluno vai encontrar uma forma de escrever seu projeto de vida, de estar sempre verificando os pontos principais, né? Reorganizando, retificando algumas coisas, e o professor vai ter o acompanhamento desse projeto de vida. Daí tem a esfera dos materiais, onde esses materiais podem ser pensados ali como dicas de aula, dinâmicas de aula, para trabalhar com o aluno. Lembrando que ele vem para somar, né? Ele não é o principal. Você tem o caderno do professor, mas dentro da base curricular do Estado, você tem lá as habilidades e competências a serem trabalhadas. Isso quer dizer o quê? Que se o professor ou a professora vê que a realidade daquele aluno que não tem celular, que mora numa realidade totalmente precarizada, ele pode trabalhar de uma outra forma, isso aí, sempre utilizando as habilidades. O professor pode propor atividades, pode propor autores que ele queira trabalhar, pode propor reflexões que ele queira trabalhar, pode fortalecer dentro da filosofia, da sociologia, das artes, da língua portuguesa, da matemática, ele pode fortalecer com o aluno uma forma de construção de projeto de vida, né? Sempre dentro do quê? Da autonomia e protagonismo do aluno, e respeitando sempre o currículo. Então, esse aplicativo ele vem para ajudar nessa perspectiva. Se o aluno não tem o seu celular, se ele está privado de acesso tecnológico, o professor, a professora encontrará outros meios para poder contribuir para que o aluno possa fazer essa construção aí, abrir esse caminho. Certo, muito obrigada. Então, para finalizar a nossa formação de hoje, uma última questão, não menos importante. Pensando aí nas culminâncias das eletivas, então eu queria que você falasse um pouquinho, PCNP Walter, sobre essa culminância, né, datas, né, falasse resumidamente um pouquinho sobre elas. Nós temos aí desde o mês de fevereiro para março, né, a data das culminâncias. A culminância ela vai ocorrer entre 13 e 24 de junho, né? Vai ser uma culminância já em loco, né, na escola. Nós tivemos ano passado algumas culminâncias já nas escolas, né? Mas nós tivemos o ano de 2020 praticamente todas de forma remota. O que o professor, a professora e os coordenadores que vão estar elencando esses pontos da culminância têm que pensar? Algumas boas práticas da culminância, por exemplo, horta. Eu só estou dando um exemplo, tá? Não quer dizer que tem exemplos, milhões de exemplos, né? Ou elencar esses exemplos que às vezes foram bons, mas estão fora do currículo, ou eles podem ser usados como uma coisa a mais, além do currículo, para que isso fique no arquivo da escola, para que quando solicitado, de repente, um professor, um dia daqui 10 anos, quer trabalhar, olha, fizeram isso aqui em 2022, né? Pode fazer isso aqui. Ou, quando solicitado para uma exposição em São Paulo, né, do Inova, né, ou como teve o Expo Inova agora na parte de robótica, ou quando tiver uma questão dentro desse contexto, você já tem esse material disponibilizado para você trabalhá-lo. Lógico que nós teremos com vocês, nos próximos ATPCs e formações, já está sendo preparado um método de como colher as boas práticas, né? E o que são boas práticas? Porque a gente confunde uma boa prática com uma boa aula. A boa aula pode ser uma boa prática, mas a aula está dentro do contexto do currículo. E a boa prática, ela vai além do currículo. Então, nós temos que pensar nisso. E as eletivas, a gente pressupõe que vai além do currículo, né? Porque as eletivas, ela pega habilidades e competências do currículo, mas já constrói um protótipo daquilo que viria a ser um processo de demarcação científica ou empreendedora. Então, nós temos que pensar isso aí. Então, a culminância das eletivas agora, dia 24, de 13 a 24 de junho, elas devem propor, né, os professores estão convidados, os professores convidados, a propor isso aí, pensar mesmo e arquivar esses materiais para que a escola tenha até um histórico do que já foi produzido, né?
Porque como nós temos uma profissão muito rotativa, né? Às vezes um professor está numa escola, vai para outra, tal. Então, para saber, ó, um professor tal já esteve aqui, já fez uma culminância assim, então isso aqui pode ser usado como exemplo, né? Isso aqui pode ser usado como talvez um rascunho, talvez o início de um outro processo. Isso, a culminância, ela é um processo que ela finda ali, mas ela dá espaço para que aquele processo continue se desenvolvendo. E isso é fantástico, né, cara? Isso é fantástico na escola, né? Essa construção de conhecimento. Enfim, espero ter respondido. Sim, respondida todas as questões. Muito obrigada, Walter. E não se esqueçam, né, professores e professoras aí das escolas, que a data é do dia 13 a 24 de junho. 13 a 24 de junho. Então, fiquem atentos a essas datas e não percam. E finalizamos, então, a nossa formação. Vou passar a palavra para o Fabiano. Pessoal, então, estamos aqui, né, nós começamos com esse novo formato de ATPC, né, tipo podcast. Espero que vocês tenham gostado bastante. É muito importante a participação de vocês. Então, eu, a PCNP Camila Ferraz, o PCNP Walter Chanes, encerramos aqui, finalizamos o nosso ATPC. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus. E para finalizar aqui, né, eu vou deixar com essa imagem das pirâmides do Egito e com essa frase, né? Somos responsáveis por aquilo que fazemos, o que não fazemos e o que impedimos de fazer. Albert Camus. Eu vou, para encerrar, espere só um pouquinho mais aí, pessoal, estamos finalizando. Eu gostaria que o Walter comentasse sobre essa frase. Walter, qual o impacto dessa frase nos dias atuais, né, com esse problema aí de pandemia, né, ou pós-pandemia, né, entre aspas, né? Queria que o Walter, para finalizar, comentasse aí sobre essa frase. O Camus é um dos escritores que eu mais gosto, até porque ele nasceu no mesmo dia que eu. E essa frase, ela sintetiza praticamente o que nós fizemos aqui agora, né? Falando da responsabilidade, da corresponsabilidade, né? Do que eu posso fazer pelo outro, né? E quando eu deixo de fazer, na verdade, também estou fazendo, estou negando fazer, né? E se omitir diante de uma ação é uma forma de agir, né? Você age como? Se omitindo. Então, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, por aquilo que não fazemos, que deixamos de fazer, né? E o que impedimos que os outros façam. Então, professoras e professores de projeto de vida, sintam-se muito abraçados aqui, porque o que nós mais queremos, e isso eu não vou falar agora como diretoria de ensino, querendo dos professores, mas eu vou falar o que nós mais queremos como seres humanos, é que nós possamos progredir nesse mundo, né? Possamos construir um mundo melhor e viver de uma forma fraternal como irmãos e irmãs, né? Respeitando sempre as diferenças todas elas, gênero, sexualidade e religião, respeitando o espaço do outro. Então, nós estamos agora em 2022, aqui, fazendo uma formação, a 8ª formação da ETPC do ano, vocês estão aí na escola, mas nós estamos nessa época, nesse tempo histórico, com essa responsabilidade de fazer, de construir, né, de abrir os caminhos para que eles e elas possam construir, e que nós possamos construir também os nossos caminhos, tá bom? Um fraternal abraço a todas e todos vocês. Tenham todos uma ótima semana, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Agradecemos a participação de todos vocês e pedimos agora, né, por gentileza, que vocês realizem a avaliação da formação de ATPC Semana B. Agradecemos, mais uma vez, né, o envolvimento, a participação, e muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser.